Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14 e no versículo de número 24. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Amém? Fecha os teus olhos, Senhor Deus. Nós te pedimos mais uma vez nessa noite. Fala conosco em nome de Jesus, porque esse é o nosso anseio. É o anseio da nossa alma. Que o Senhor a cada dia continua falando conosco para que nós cresçamos de glória em glória. Então toma o melhor lugar desse culto, que seja o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos aceitar ao Senhor, sentar e glorificando ao Senhor. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos é muito conhecido. A passagem que Jesus está andando sobre as águas. E a Bíblia dá um endereço aonde que eram essas águas. No mar de Genezaré, o mar da Galileia. Eu já expliquei por algumas vezes que isso aqui não era um mar. Isso era uma grande bacia hidrográfica no meio da Galileia. Isso aqui não era um mar como o Oceano Índico, o Pacífico. De uma margem à outra, ela tinha aproximadamente 21 quilômetros nessa travessia. E a Bíblia diz que Jesus, após ter mandado os discípulos atravessar do outro lado, porque ele iria ficar despedindo a multidão, que ele tinha terminado de multiplicar pães e peixes. E a Bíblia diz que ele os cumprimentou e os despediu um por um. Segundo diz a numerologia da Bíblia aqui, nós tínhamos aproximadamente quase 15 mil pessoas naquela multidão. Por isso que o texto aqui está nos informando que por volta entre 2 da manhã e as 4 da manhã, Jesus chega andando sobre as águas, porque ele gastou tanto tempo despedindo as pessoas, que a tarde findou-se, a noite entrou e a madrugada adentro, e quando a Bíblia diz que o barco estava no meio, e é bom se fazer uma observação sobre isso, que no meio das coisas das nossas vidas é que as coisas acontecem. Não é por acaso que a gente tem vontade de parar as nossas trajetórias, os nossos relacionamentos, as nossas faculdades, as nossas vidas no meio. É porque quando está no meio de tudo que o vento se levanta. O vento nunca vai levantar no início nem no final, porque no início a gente está motivado, com uma alta motivação tão grande que tudo que inicia é novidade. Então a gente tem condição, deixa eu usar um verbo aqui, nós temos gás para continuar, para começar, para lutar, para remar. Mas quando a gente chega no meio, o texto aqui está dizendo que aquele barco começou a ser açoitado pelas ondas e pelo vento e pela chuva, a tal ponto que os discípulos já estavam vendo aquele barco indo a pique, naufragar, mas quando de repente Jesus Cristo apareceu. Assim, eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite, que assim como a luta acontece no meio das nossas vidas, no meio da nossa caminhada, assim também Jesus chega no meio que a tempestade levantou. Talvez você veio para esse culto achando que ia ser simplesmente um culto no lar, mas Deus quer dizer para você, no meio dessa tempestade que se levantou, no meio dessa turbulência que ergueu, eu não te deixei sozinho, e a gente vai chegar junto e vamos atravessar até do outro lado. Você pode dar glórias a Deus por isso? Aqui a gente descobrimos o que é fé. E eu quero aqui fechar minha observação, porque fé, na verdade, ela está inserida dentro de sentimento. Fé é algo que está na alma.
alma. Somos formados por tritotomia, triunidade, corpo, alma e espírito. Cada um tem a função do corpo, matéria, de manter estabilizado, estável, erguido. Morada do espírito e da alma. Função do corpo, função do espírito, ter conectividade com Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz que quem conhece o homem a não ser o espírito que nele está. Então o espírito que está em nós, ele tem contato com Deus, porque Deus, por meio do Espírito Santo, irmão Maurício, revela para o nosso espírito as coisas que os olhos não viu, ouvido não ouviu e nem subiu no coração do homem. E qual é a função da alma? A alma é o centro das nossas emoções e centro dos nossos sentimentos. E o que é sentimentos e emoções? Tristeza, alegria, dissabor, saudades, isso tudo é sentimento. Medo é sentimento. Então eu descubro dentro da passagem aqui que fé também, irmãos, é sentimento. Isso mesmo, fé é sentimento. Por quê? Porque quando Pedro estava andando sobre as águas, ele olhando para Jesus, a fé dele estava augível, porque a palavra de comando que Jesus disse, dizendo vem, gerou no sentimento dele fé, e ele anda sobre as águas. E quer ver qual é o motivo que ele afunda? É que quando ele olha o vento soprando, quando ele observa as águas se agitando, o texto diz que ele tem medo. E medo é o quê? Também sentimento. Então, na verdade, a gente não tem uma fé como a gente gostaria de ter, porque a gente vai deixando medo, que também é um sentimento, cobrir o sentimento da fé. Então entenda uma coisa: todas as vezes que a gente estiver em uma situação e a gente deixar angústia, sentimento, cobrir a fé, aquilo que demanda maior na sua vida será o que te dominará. E se você deixar o medo te dominar,